Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprendem a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. O corpo é um lugar fantástico onde mora, adormecido o universo inteiro. Tudo adormecido. O que vai acordar é aquilo que a palavra vai chamar. As palavras são entidades, mágicas, potências, feiticeiras, poderes bruxos que despertam os mundos que jazem dentro de nós. Nossos corpos no estado de hibernação como sonho. A este processo mágico pelo qual a palavra desperta mundos adormecidos se dá o nome de educação. Rubem Alves. E é assim a nossa disciplina, ensino e pesquisa. Não é ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, busco porque indaguei. Porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me educo. Preciso para conhecer os que ainda não conheço e comunicar ou anunciar novidade. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. O questionamento, a busca e a aprendizagem fazem parte da natureza da prática docente. Ensinar exige tomada consciente de decisão. Quais tomadas? Elaborando essas perguntas para respondermos. Para quem? O que? Como? E qual o objetivo? A necessidade do aluno aprender isso? Qual a dimensão desse aproveitamento do conteúdo? Os momentos de formação docente intencionalmente planejados são necessários, pois pesquisar constantemente é um desafio que se impõe à profissão docente. Na pedagogia da atualidade, vemos muito falar de projetos pedagógicos, feiras culturais, exposições e festas como ponto de culminância dos mesmos. Porém, atrás desse vertente deve existir uma estrutura fundamentada na pesquisa, a fim de levar para o trabalho dos envolvidos no processo educativo o ato de aprender, através da observação, da análise e da investigação. Não adianta a escola mascarar um trabalho onde não se faz pesquisa e reflexões. Será detentor da maior capacitação dos alunos, bem como dos profissionais. Pelo contrário, perde-se a oportunidade de habilitá-los melhor, diante dos termos que temos desenvolvido. Não basta que o professor escolha um assunto para ser apresentado pelos alunos. Pelo contrário, o eixo do trabalho deve ser de opção dos estudantes, aquilo que desperta o interesse do grupo. Não basta pesquisar na internet, texto com Ctrl+C, Ctrl+V, não basta montar cartaz e fixar nas paredes murais da escola. Pelo contrário, o processo de pesquisa deve levantar aspectos históricos que os fundamentos levamos para a realidade social, como forma de reestruturar o pensamento das ações dos estudantes. Sendo assim, as consequências de vinda dessas buscas entende que aspectos podem se acrescentar ou melhorar, agregando-se às necessidades de hoje, de agora, mas também repondo-se no futuro. Um claro exemplo é sobre a sustentabilidade. Não adianta propor o desenvolvimento de um projeto desse nível sem fazer estudos mais profundos sobre a degradação do ambiente. Não basta montar uma aula de arte e reaproveitar materiais reciclados fazendo trabalhos manuais como os mesmos. Para que a pesquisa se torne completa e surta efeito, existe a necessidade de se avaliar os motivos que causaram o tamanho da destruição e os problemas advindos delas, mas também de lançarmos ideias para o futuro, de como poder ser feito para garantir a qualidade de vida do planeta. Que ações devemos ter hoje para que isso aconteça no benefício do futuro? Com isso, o nível de desenvolvimento intelectual atingido é de muito mais qualidade e interesse para os alunos, sem contar que torna-os mais proveitosos para os mesmos, mas também para os professores. Para a escola e para toda a comunidade educacional, a pesquisa na escola não é brincadeira, pelo contrário, é garantia de verdadeira aprendizagem e abominação do sucesso. Ensino e pesquisa é a demanda por práticas pedagógicas que estimula o aprendizado dos estudantes e vem ganhando a atenção de pesquisadores nos últimos anos. Dentre elas, destaca-se o uso dos métodos científicos e a elaboração de pesquisa científica em sala de aula. Essas atividades elas proporcionam aos alunos a aquisição de novos conhecimentos, que passam a pensar de maneira lógica sobre os fatos cotidianos e a resolução de problemas práticos. Segundo Pozo e Crespo, ele fala que o aluno aprende cada vez menos e tem menos interesse pelos que aprendem. E o pesquisador Ricardo Henrique, do Instituto Unibanco, ele se diz otimista em relação ao impacto que a BNCC vem causando nisso.
Para ele, agora o país tem capacidade de seguir em direção ao avanço dessa área. O planejamento de uma boa ação pedagógica com metodologia de pesquisa na educação básica engloba múltiplos aspectos, entre eles um trabalho sistemático e interdisciplinar de orientação, de estudo com vistas ao ensino de diferentes procedimentos, de estudo que sirva de apoio ao aprofundamento das leituras realizado no percurso de uma pesquisa. Em geral, ao recorrermos às nossas lembranças acerca de como aprendemos as pesquisas, salvo raras exceções, a primeira lembrança que nos vem à mente era a cópia. Com o avanço tecnológico, os comandos recortar e colar acabou substituindo-a. De todo modo, na esfera escolar, os estudantes seguem pesquisando sem todavia aprender a pesquisar. Ensinar o comportamento pesquisador implica o desenvolvimento da própria intelectualidade, de um exercício crítico e reflexivo que demanda a aprendizagem ativa e, assim, exige que aquelas pesquisas que têm a capacidade de analisar, comparar, refletir, levantar hipóteses, estabelecer relações, etc. Nessa perspectiva, é preciso que o ato de pesquisar seja compreendido também como aprendizagem a ser desenvolvida. Isso demanda dos professores investimento e planejamento das situações de aprendizagem, que fomentem nos estudantes o desenvolvimento, entre muitas outras, das habilidades de localizar, selecionar e compartilhar informações, ler, compreender e interpretar texto com maior grau de complexidade, consultar de forma crítica fontes de informações diferentes e confiáveis, formar e defender opiniões, argumentar de forma respeitosa, sintetizar, expor oralmente o que aprendeu, apoiando-se em diferentes recursos, generalizar os conhecimentos, produzir gêneros acadêmicos. Todas essas habilidades favorecerão o avanço no processo de aprendizagem de diferente natureza e em diferentes campos de conhecimento. O mais importante é que os estudantes se reconheçam, não como meros consumidores de conhecimento, mas como sujeito capaz de reproduzi-los também. Quando passamos a trabalhar com orientação e a produção de texto de cunho com pesquisa, investimos no aprimoramento da expressão oral, da leitura, da escrita e da escuta ativa dos estudantes, pois ao produzir um resumo, uma anotação, um esquema, uma resenha, um verbete ou uma nota de rodapé, por exemplo, eles desenvolvem suas competências de leitora e escritora. Elaborar procedimento de estudo variados também se configura em produção textual, e assim acontece a aprendizagem significativa tão abordada por Ausubel. Nesse sentido, reiteramos que cabe à escola criar estratégias didáticas metodológicas para que o ensino da pesquisa inclua a orientação de estudo de forma mais ampla, bem como seus procedimentos exemplificados acima, que foram citados. Tais procedimentos precisam ser compreendidos como recurso de apoio à leitura, na perspectiva de ler para estudar, e devem ser ensinados aos estudantes antes de serem cobrados deles. Aprender a pesquisar é indissociável de aprender a estudar. Portanto, é condição fundamental para a aplicação do grau de autonomia dos estudantes, pois favorece o desenvolvimento do artesanato intelectual, impulsionando a construção de novos conhecimentos, em qualquer esfera. Dessa forma, tanto a escrita quanto a leitura precisam ser compreendidos como pano de fundo para o desenvolvimento de diferentes formas de estudar. Assim, contribuir para que os estudantes desenvolvam o hábito de estudo pressupõe, além de práticas de leitura e escrita diversificadas, boas situações de aprendizagem em sala de aula, segundo Paulo Freire. A educação deve passar por um processo de ressignificação, pois, corroborando Freire e Gadotti, exemplifica: não basta saber que Ivo viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Ivo ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Escrever é o princípio da pesquisa, é uma arte de vital importância. Para isso, é necessário que o aluno possua hábito de escrita desde cedo, mas primeiramente no ensino fundamental, objetivando prepará-los para o estudo posterior. De acordo com os parâmetros curriculares, a língua portuguesa é o período escolar em que o aluno passa a conhecer a estrutura de um texto, sua finalidade para quem se destina. Com isso, espera-se que o aluno utilize mecanismos discursivos e linguísticos de coerência e coesão textual, conforme o gênero e os propósitos do texto. É solicitado ao aluno também que ele saiba utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento. Ora, nenhum pré-requisito será de fato válido se o professor retomar a produção de texto, uma atividade frequentemente na sala de aula. O trabalho avaliativo de vocês nessa disciplina será vocês lerem o livro Pedagogia da Autonomia, Saber Exercitar a Prática Educativa e redigir uma resenha sobre esse capítulo, que é o capítulo 1.2. Ensinar exige pesquisa, abordando e redigindo o capítulo que você entendeu sobre o ensino da pesquisa, ok?